Pessoal, temos novidades da DC. O James Gunn deu atualizações sobre o filme Homem do Amanhã e também disse duas coisas muito importantes. A primeira envolvendo o casting do Batman, a situação do longa Batman Brave and the Bold, e deu uma dica muito importante envolvendo novos personagens que podem aparecer no DCU. E também, olhando para as HQs, foi revelado o visual do Coringa Absolute, que é esse monstro aí que tá gerando muita discussão, porque teve muitas pessoas que não gostaram. Galera, temos muitos assuntos no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, bora dar aqui salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Robson Henrique, Paulo Henrique Salles, Martim Kizek, Thiago Vicente e o Rindo no Escuro. Muito obrigado para todo mundo que faz parte da Batfamília, os membros da Batcaverna. Lembrando que na próxima live, no dia 28 de setembro, a gente vai fazer o sorteio aqui desse Batman da McFarlane. Para concorrer a esse Batman, basta ser membro ativo no dia 28. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. E agora sim, vamos falar das novidades envolvendo o DCU. Começando aqui com o filme Batman Brave and the Bold. O James Gunn confirmou que o roteiro ainda está em andamento, que ele está sim sendo atualizado diariamente e que ele já leu parte desse roteiro e ele classificou como muito bom. Agora, o mistério de quem é o roteirista continua. Ninguém de Hollywood tem noção de quem que é o roteirista do Batman Brave and the Bold. Agora, o mais importante é o que ele comentou logo depois. Porque como eles estavam falando de Batman Brave and the Bold, surgiu a questão do casting do Batman. E é nesse ponto que eu considero que ele acabou dropando uma bomba meio que sem querer. Porque o James Gunn disse que ele já conversou com um ator grande, mas que isso não quer dizer que ele seria o Batman. Até porque o James Gunn disse que não importa que seja um ator grande, essa pessoa vai sim fazer um teste de elenco, como geralmente acontece com praticamente todos os Batmans. O Ben Affleck fez, Robert Pattinson fez, Christian Bale fez, mas pode aparecer um Clint Eastwood, viajante do tempo, no auge dos seus 35 anos, que nem assim o James Gunn iria colocar ele pra ser Batman sem fazer um teste. Mas James Gunn, convenhamos, se fosse o Clint Eastwood com 35 anos, não precisa fazer teste não, tá, James Gunn? Mas olha só, nas últimas semanas, o James Gunn vem falando bastante sobre casting do Batman, e ainda teve aquela dica que ele falou que estava assistindo a série de 1923, que tem o ator Brandon Slackner. E agora ele comenta que teve um ator muito grande, né, grande estrela de Hollywood, que está interessado em ser Batman. A sensação que a gente tem por fora é que o James Gunn tá sondando a galera. O James Gunn tá conversando com os agentes ou os próprios atores. Então, quem sabe esse casting não esteja assim tão longe de acontecer. Ah, Gabriel, mas ele disse que só vai escalar quando tiver roteiro. É verdade, ele disse que só vai escalar quando tiver roteiro. Brave and the Bold não tem roteiro ainda. Mas quem garante que o Batman não vai aparecer em outro projeto? Porque a gente tem dois projetos potenciais que o Batman pode sim aparecer. O Cara de Barro, o que eu acho mais difícil nesse ponto, sabe? Porque o Cara de Barro é esse filme mais de vilão, história de horror. Cabe o Batman ali? Com certeza cabe. Mas o James Gunn não é o diretor do filme, sabe? O James Gunn, por ser o co-CEO aí, eu acho que ele iria armar de um jeito que o Batman seria introduzido ou no Batman Brave and the Bold ou no projeto dele. E aí que entra esse outro projeto que eu também acho possível do Batman aparecer, o Homem do Amanhã. Mais ou menos nos mesmos moldes que a Supergirl apareceu lá no filme do Superman. Ele escalou a Supergirl antes. Desde o primeiro minuto que ele escalou a Supergirl, a gente especulou, é porque ela vai aparecer no filme do Superman. E isso acabou se confirmando. Então, se a gente realmente tiver esse casting do Batman e ele acontecer, tipo, no primeiro semestre de 2026, eu diria que sim, tem uma possibilidade do Batman aparecer. O que vocês acham? Tô sonhando aqui na batatinha, não tem nada a ver, é impossível? Assim, o James Gunn tem muitas virtudes. Ele é muito bom no que faz. Ele é um ótimo diretor e um ótimo roteirista. Mas ele também tem um ego gigante. E agora que ele tá co-CEO, eu acho que o ego dele tá ainda maior. Ontem mesmo ele apareceu no teaser do Batman Lego. O que o James Gunn tem a ver com o Batman Lego, cara? Mas, ele é o co-CEO da DC Studios, então tem que aparecer.
besteira, né? O que o James Gunn fez pro Batman pra aparecer no behind the scenes do Batman Lego, né? Com todo respeito ao James Gunn. Mas ele tava lá, porque ele é pavão. Eu acho difícil de acreditar que esse cara não iria querer ele apresentar o Batman, sabe? Ainda mais num filme do Superman que ele vai, ao longo de todo o filme, desenvolver essa amizade Superman e Luthor, pra provavelmente, no final, o Superman levar uma rasteira do Luthor e perceber que, não dá pra confiar no Luthor. Convenhamos, né? Essa amizade que eles vão ter, essa parceria que eles vão ter ao longo do filme, é meramente contextual por causa da situação que eles vão se unir ali. Mas até que seria bem poético se no final do filme o James Gunn coloca o Batman, que é o verdadeiro amigo do Superman. Ou uma amizade que tá pra começar, ou uma amizade que eles já se conhecem. E assim, claro que isso daqui é uma especulação minha, não é nem humor. Eu tô supondo que o Batman pode aparecer no Homem do Amanhã. Mas se a gente olhar os projetos do DCU até o momento, a gente tá vendo um padrãozinho, né? O Creature Command serviu para introduzir a equipe e também o Rick Flag Sr. O Superman, claro, teve o filme, a história lá, mas também já ajudou a introduzir a Supergirl. O Pacificador temporada 2 deve ter esse gancho que vai levar pro filme do Homem do Amanhã. Qual será que é o gancho do Homem do Amanhã? Será que pode ser o Brave and the Bold? Ah, Gabriel, mas ele falou de ator grande aí, quem que você acha que é? Cara, é difícil assim pensar, né? Quem seria esse ator grande? Entre os atores grandes, o que eu vejo assim bombar mais nas redes sociais entre os fãs é o Jake Gyllenhaal. Que assim, é um baita ator, eu acho que dos grandes, ele realmente poderia sim fazer um bom Batman. Assim como o Ryan Gosling, eu acho que ele também poderia ser. São os dois atores grandes, assim, que se falassem, é um ator grande, eu não iria ficar de pé atrás. Porque geralmente ator grande, né, dá um medinho que o cara vai controlar o personagem. Mas assim, pessoalmente, esses dois, pra mim, tá de boas. Dos grandes, né? Mas eu confesso que prefiro um casting desconhecido. Como aconteceu com o David Corenswet. Sim, ele era fan casting dos fãs, mas dentro do grande escopo, assim, de atores de Hollywood, o David Corenswet era ninguém até então. Pro Batman pode ser a mesma coisa, sabe? Só que é difícil achar. Mas eu apostaria num ator menor do que num grande. Aproveitando aqui para comentar a outra novidade envolvendo o Homem do Amanhã, e ele deu duas declarações que eu achei bem interessantes. A primeira envolve o Lex Luthor, e como que o James Gunn tá bem interessado em desenvolver esse personagem para mostrar que ele não é só esse vilão maligno que a gente viu no primeiro filme. Ele é uma coisa bem mais complexa do que isso. O Lex Luthor, sem dúvida, foi um dos acertos do filme do Superman. Foi uma interpretação muito boa do Nicholas Hoult, mas realmente, quando a gente para pra pensar, é um personagem bem unidimensional, assim, é vilão. Ele tem suas motivações egoístas, ele odeia o Superman. O que o James Gunn dá a entender com essa frase é que a gente pode ver mais do passado do Lex Luthor, do porquê que ele é assim. Deixar o Lex Luthor mais numa escala cinza e não tão vilão porque ele é vilão, sabe? Não, ele é vilão porque talvez tenha acontecido tais coisas com ele no passado e ele é desse jeito. Vocês conhecem o James Gunn, né? O Lex Luthor é um cara que tem daddy issues, né? Vocês conhecem o James Gunn, ele adora um daddy issue. Não duvido que a gente tenha flashbacks envolvendo o Lex Luthor nesse Homem do Amanhã. Eu, pessoalmente, ainda sonho de termos a amizade do Clark com o Lex Luthor. Especialmente esse passado do Lex que morou em Smallville, chegou a conhecer o Clark quando era criança, adolescente. Eu realmente gosto dessa amizade que liga eles, como a gente vê ali no Legado das Estrelas do Mark Waid. O problema é que o Lex tem um diálogo no filme do Superman que meio que realmente deixa entender que ele não conhece o Clark. Que ele diz, né, eu vou matar aquele repórter que dá entrevistas com você. Então, se ele tivesse algum nível de amizade com o Clark, eu não sei se ele iria falar desse jeito. Ou talvez ainda exista a possibilidade deles terem sido amigos, mas o Lex realmente não chegou a associar o repórter Clark Kent com o amigo Clark que ele tinha na infância. Isso até que faz sentido, né? Não dá pra descartar totalmente eles serem amigos. Mas claro, o foco realmente do filme deve ser esse trocadilho aí do Homem do Amanhã, que faz a gente pensar que é o Superman, enquanto que na verdade o foco todo na história, o esforço narrativo, é argumentar que o Lex é o Homem do Amanhã, por causa da inteligência dele, a quantidade de dinheiro que ele tem, como que ele pode ajudar, mas ele acaba desperdiçando, né, o potencial dele, querendo ir atrás do Superman. É que existe esse paralelo entre os dois personagens, né? Tanto o Superman quanto o Lex tem muito a dar pro mundo, mas só um lado realmente acaba dando mais, que é o Superman. E o Lex, né, usa as coisas pro seu benefício próprio. Eu acho que a ideia do James Gunn ao longo da história do Homem do Amanhã é desenvolver uma história para que a gente tente ver o Lex como esse Homem do Amanhã e no final ele realmente dá essa rasteira no Superman só pra reconquistar a opinião pública.
ele poder dizer que salvou o mundo, e aí abrir caminho, né, pra quem sabe ele virar presidente. A outra frase do James Gunn envolve um pouco o tom do longa. Ele diz que o Superman 1 é mais quadrinhesco do que o Homem do Amanhã. E isso vai ter a ver com a questão dos personagens centrais, que é o Lex e o Superman. E essa é uma frase bem importante. Eu acho que quando ele quer dizer quadrinhesco, ele tá envolvendo várias coisas que acontecem no primeiro filme. Como a questão do Krypto tá envolvido na história, isso é bem quadrinho. A questão de ter um kaiju, eu acho que ele tá falando nesse sentido. Então, se a gente não vai ter mais isso, qual que seria o caminho mais óbvio para seguir? É a gente ter uma história mais séria. E quando eu digo sério, eu não tô dizendo que virou Nolan. E sim a questão, né, dos arcos dos personagens, a seriedade que eles vão levar, algumas coisas envolvendo a história. Eu não me incomodei com o tom do Superman. A questão de ser um pouco mais bobinho eu não vejo problema. Mas me incomoda, assim, o filme não conseguir aprofundar bem os seus temas, sabe? Quem sabe agora, nesse segundo filme, tentando fazer as coisas mais sérias, o James Gunn não consiga dar a profundidade que, no meu entender, faltou no primeiro Superman. Eu digo a minha opinião, né? Claro, vocês podem discordar, vocês podem achar que a história foi excelente, tudo bem. Sobre o roteiro, o James Gunn também confirmou que o draft tá pronto, né? O rascunho da história, a base da história. E a partir de agora, ele tá naquele momento de refinar o roteiro. E esse é aquele momento muito importante. Toda a história que você termina de escrever, cara, você tem que fazer revisões e revisões e revisões. É aquele negócio, né? É um diamante a ser lapidado. Toda a história é isso. E bem, a boa notícia é que a gente tá em setembro, eles vão gravar Homem do Amanhã só lá em abril e maio. Cara, tem 6, 7 meses pra revisar bem esse roteiro. É bastante tempo. Mas sobre o filme ser um pouco mais sério, isso me agrada. Eu acho que é um caminho bom, sabe? Não é que eu quero super, hiper, mega sério. Eu até levo a comparação com os filmes do Sonic. Sonic 1, 2 e 3. Pega o segundo e compara com o primeiro, ele é um pouco mais sério. Mas ele ainda tem, né, a essência daqueles filmes do Sonic, que são bem mais sessão da tarde. E o Sonic 3 comparado ao Sonic 2, ele também é mais sério. Sabe, é uma pequena evolução e isso acaba sendo até bom para aquelas histórias, né? Eu acho que o Sonic 3 é melhor que o Sonic 2. É isso que eu quero dizer, não precisa mudar o tom completamente, mas a história pode, né, entrar em caminhos um pouco mais sérios. O jeito que você lida com o trauma de uma pessoa, se o Lex tem algum tipo de trauma, ou se ele tem alguma coisa mal resolvida, por que ele é desse jeito. E eu acho que esse ponto dá pra melhorar com certeza em relação ao primeiro filme do Superman. A última coisa envolvendo o James Gunn é uma frase dele envolvendo uma pergunta no thread sobre colocar mais personagens da Charlton Comics. Lembrando que a Charlton Comics, né, era uma editora que a DC acabou adquirindo os direitos dos personagens. E aí a gente tem o Judomaster, a gente tem o Capitão Átomo, o Besouro Azul, o Questão e o Pacificador. A resposta do James Gunn é bem emblemática porque ele praticamente confirmou que a gente vai ter sim mais personagens da Charlton Comics. É só que ele não foi específico na resposta. Ele não disse qual personagem a gente vai ver. O Besouro Azul a gente sabe que vai acontecer. Só que o Besouro Azul da Charlton Comics não é o Rami Reis. A gente tem o Dan Garrett e o Ted Kord. O Dan Garrett eu acho impossível de aparecer no DCU. Além da questão do uniforme, o fato dele ser arqueólogo e ter encontrado o Escaravelho. O Ted Kord é outra coisa. O Ted Kord a gente tá especulando aqui de quem sabe aparecer na equipe da Gangue da Justiça, juntamente aí com o Gladiador Dourado, já que tem essa expectativa que no final da série do Pacificador tem algum tipo de cena que a Gangue da Justiça apresente seus novos membros. E se apresentar, considerando que essa Gangue da Justiça parece muito inspirada na Liga da Justiça Internacional, e o fato de James Gunn gostar bastante dessa HQ, existe essa possibilidade de colocar Gladiador e também o Ted Kord. Então, o Besouro Azul, eu acho que é bem possível de aparecer. O Questão, ele tinha um rumor aí de uma série dele. Só que isso faz tempo e nunca mais se comentou. Com certeza, o James Gunn gosta do Questão. Ninguém não gosta do Questão. Nunca conheci uma pessoa que não gosta do Questão. Todo mundo gosta do Questão, é um personagem muito legal. Esse daqui, eu diria que tem possibilidade de aparecer pelo gosto do James Gunn. E também tem o Capitão Átomo. No último episódio do Pacificador, eu especulei sobre a possibilidade, né, de aparecer um Capitão Átomo por conta dessa cena do Rick Flag Sr. olhando para a tela do computador. E na tela a gente tinha um texto envolvendo física que poderia indicar, talvez, né, que o Rick Flag Jr. seja ressuscitado como Capitão Átomo. Mas isso é uma especulação, uma teoria que existe e por enquanto não dá para confirmar. Mas olha, de qualquer jeito, a gente vai ter mais personagens da Charlton Comics. Besouro, Questão e Capitão Átomo, eu acho que eles vão aparecer. Não imediatamente. Se a série do Pacificador realmente esboçar com a possibilidade
do Rick Flag Jr. virar o Capitão Átomo, bem, ele vai ser o próximo a aparecer. Mas se essa teoria cair por tabela, aí eu acho que é o Besouro Azul Ted Kord que tem mais chances de aparecer. Nesse primeiro momento, porque o Questão aí é um personagem que eu tenho certeza que em algum momento vai aparecer, mas não agora. E beleza, agora saindo de DCU e entrando nas HQs Absolute da DC. Foi divulgado o visual do Coringa Absolute. Aqui, ó, vocês estão vendo a imagem oficial do Coringa, ilustrada pelo Nick Dracota, e é esse Coringa monstro aí. O que vocês acharam? Eu fiquei bem surpreso com esse visual, porque tudo que a gente viu do Coringa ao longo das HQs era esse Coringa em forma humana, que não sorri, mas pelo jeito ele tem essa transformação. Agora, não dá pra ter certeza absoluta se ele é um humano que vira esse monstro, ou se ele é um monstro que pode virar humano. E eu gostei da referência a essa ilustração, né, porque é muito parecida com essa imagem aqui do Coringa das cartas, né, versão demônio. E assim, eu não tenho muita opinião ainda sobre isso, é que eu realmente fiquei surpreso. Eu não tava esperando um Coringa monstro, sabe? Eu tava esperando um Coringa humano. Eu espero que ele não fique transformado o tempo todo, sabe? Sabe aquele vilão que quando se transforma, fica o tempo todo transformado? Cara, eu espero que não seja isso. Eu espero que seja uma coisa temporária, ou quem sabe ele tem até outras transformações, e a gente tá vendo só a primeira. Sei lá, é tipo um Freeza da vida, sabe? Ele vai se transformando. Isso eu acho que seria legal. Mas eu realmente não tava esperando um monstro aí depois do Bane, do Senhor Frio. Eu acho que de todos os visuais do Absolute Batman, dos vilões, foi o que eu menos gostei. Mas claro, tem que ser justo, a gente tá vendo só uma imagem. Tem que ver o contexto da história. No Batman Zero Arkham, o Coringa também vira um monstro, e faz sentido lá, é legal. Então, é aquele negócio, né? Tem que esperar um pouquinho pra ver como é que realmente vai ser todo o backstory desse Coringa, que ainda segue nebuloso. A gente tem dicas desse Coringa, que é esse cara que age por trás, manipulando a narrativa global, e sabemos que ele também é bilionário, viajou o mundo inteiro. Até então ele tinha sempre sido representado na figura humana, e agora a gente tá descobrindo que não é bem assim. Cara, de qualquer jeito, eu acho que tem que confiar um pouco no Scott Snyder, porque até agora, 13 edições, ele realmente entregou muito, né? As 13 edições foram muito boas. A saga Abominação, Zero Absoluto, a saga do Máscara Negra, todas foram muito boas. Então, eu acho que ele ganhou o direito de confiança. De verdade, eu acho que ele tem o direito a um voto de confiança. Vamos ver o contexto desse Coringa monstro. Mas enfim, gente, essa daqui também é só a minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso que eu comentei. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado. E vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!